Bom, boa noite a todos. Estou aqui para começar a apresentar uma live organizada pelo Núcleo Gestor da revista Cidade Nuvens, que vai convidar a professora Michele Cabral para apresentar um pouco da sua biografia e um pouco do seu projeto. A professora Michele Cabral tem uma biografia bem interessante, então eu já vou convidar a Michele Cabral aqui. Só um minutinho, porque eu sou marinheira de primeira viagem. Espera um pouquinho, a Michele Cabral vai entrar. Boa noite, Michele, tudo bom? Boa noite. Obrigada demais por ter vindo. Bom demais te ver aqui. Ajeitando a câmera aqui. Eu também. Eu não tenho suporte de celular, eu estou aqui tentando fazer da melhor maneira possível. Eu fiz uma organização aqui com meus livros. Bom. Tá bom, Tá dando para ver. Eu vou ficar um pouco assim, cortada. Eu vou ficar. Tá dando para me ouvir, Michele? Tá? Perfeitamente. Tá? Então tá bom. Então é isso. Essa é uma live organizada pelo Núcleo Gestor da revista Cidade Nuvens. Essa publicação que a Michele Cabral, que essa professora já é uma colaboradora muito presente. Ela faz parte do conselho editorial e ela faz parte e foi autora de um artigo importante que está no primeiro número, né? Então, primeiro eu vou começar essa live apresentando uma breve biografia da Michele, né? E depois ela vai comentar um pouco essa biografia, que é uma biografia muito interessante, que viaja pelo Brasil inteiro, vai para a Europa, volta para o Maranhão, né? Michele Cabral, antes de começar a biografia, é professora e artista das artes cênicas do Maranhão, né? E depois, no segundo tempo, ela vai falar do projeto dela, do artigo dela e do projeto que ela toca, né? Como artista e como a figura da academia. E no terceiro tempo a gente vai falar um pouco sobre esse momento que vivemos, né? Como é vivenciar o teatro nesse momento, como está sendo no Maranhão, para a gente conversar sobre isso. Eu acho que vai funcionar assim. Eu estou assim, não aparece a minha boca, porque é o jeito que eu consegui para organizar meu celular, fica parado aqui. Então, vou começar lendo essa biografia aqui, que eu estou com a cola aqui. Então, tá, vamos lá. Que é bem bacana, cara. Muito legal a tua biografia. Mas... Michele Cabral, natural de São Luís, Maranhão. Ela é natural e atua na cena teatral desde os fins dos anos 1980. É bacharel em direção teatral pela Unirio, mestra em História Comparada pela UFRJ. No Rio de Janeiro, atuou como diretora de espetáculos dentro e fora das universidades. Tem doutorado em Comunicação Social pela PUC do Rio Grande do Sul. É pós-doutorada pela Federal de Uberlândia e pela Universidade de Zaragoza, na Espanha. Em 2010, ela retornou para São Luís, depois desse projeto pelo Brasil, Rio Grande do Sul, retornou para São Luís como docente da UFMA, da Federal do Maranhão, onde atua na graduação e na pós-graduação das artes cênicas. Coordena o grupo de pesquisa Cena Corpo e Urbanitas, Laboratório de Criação em Circo e Teatro de Rua. É fundadora da Miramundo Produções Culturais, que há 10 anos atua em São Luís na criação, montagem e circulação de espetáculos de teatro, circo e teatro de rua. Linda esse nome, Miramundo. Michele, agora você fala um pouquinho isso. Eu conheci a Michele no Rio de Janeiro.
eu participei da graduação de 2 montagens dela, que foram maravilhosas. Uma do Último Carro, né? E o Dom Juan, um Dom Juan de rua e o Último Carro na cena, né? Foi muito bacana participar disso. Enfim, agora vamos lá, Michele, você que vai comentar. Você que é a estrela aqui. Obrigada, Beth. Muito feliz de estar aqui nessa conversa, sobretudo mediada por você. Isso é muito legal. E a revista Cidade Nuvens me fez esse convite, um prazer muito grande estar aqui e poder contribuir com essa revista. É um espaço, né, de publicação, não só para a pós-graduação, como para a nossa graduação também, né, os nossos pesquisadores e iniciantes. Como a Odete começou falando, a gente se conheceu na Unirio e também aqui entre nós um lado de autenticidade muito grande, porque a Odete me conheceu quando eu estava iniciando, né, dando meus primeiros passos no campo da pesquisa. Tá um eco aqui, não sei se está dando para me ouvir direitinho. Mas enfim. Bota o fone, como é que eu faço? Como é que bota o fone? Não sei, um pouco de eco, não sei se é meu próprio microfone, ou se é o seu que está reverberando para mim. Será que eu não tenho fone? Talvez eu não tenho fone. Eu não tenho fone. Então deve ser, não sei se deve ser o meu mesmo. Bom, sigamos. Se está dando para ouvir, vamos ver. Então, a Odete, ela me conheceu quando eu estava dando meus primeiros passos na pesquisa, na graduação. Ela mencionou aí dois espetáculos que eu dirigi, que foram bastante potentes, assim, o Último Carro, um texto do João das Neves, e a Odete foi minha dramaturga, né? Michele, vou ter que parar um pouquinho, Eu baixo o meu volume? Como é que eu faço isso? Quando a gente tecla na tela, ele aparece no microfone, eu acho que você fecha ele por algum tempo. Você clica assim na tela do celular, vê se aparece o microfone. Também não sou muito dessa coisa de tecnologia. Sei que está voltando para melhorou um pouco. Eu não estou conseguindo ver. Mas ele continua voltando. Será que eu entro e saio de novo? Se fosse assim como eu tirasse meu som, adoraria saber fazer isso, né? Porque aí eu tirava. Agora eu não estou te ouvindo. Tá ouvindo agora? Sim, sim. Você está me ouvindo? Tô, mas eu não estou vendo nenhum microfone meu, nenhum. Também não. Não sei. Vamos tentar levar aqui. Do jeito que vai, né? Do jeito que vai. Bom, eu vou baixar um pouco. Alô, tá me ouvindo? Eu tô. Bom, vamos seguir. Então era dos primeiros passos na pesquisa, né? Na graduação. Eu sempre tive uma paixão pela literatura, eu faço depois do 90. Maranhão é muito bom cultura popular, em artes cênicas, danças teatro. Então, isso sempre teve um pouco na minha vida, né? Relação com o teatro de rua, com o na rua. E aí, na graduação, eu comecei a desenvolver pesquisa. Isso há 21 anos atrás. 20 anos atrás. Então, assim, a gente teve uma série de academia. Naquele período, há 20 anos atrás, nós tínhamos bibliografias que abordavam um outro zero. E na graduação eu já tive dessa pesquisa de bibliografia, computacional. Então, você vai fazer na rua e que bibliografia que tem, né? Então, os primeiros passos dados na pós-graduação. A pesquisa do Narciso Pérez,
Eu conheci fazendo o doutorado, eu fazia o doutorado na minha, me ajudou bastante. As pesquisas do cômico, que eventualmente se cruzavam, claro, na pesquisa da Beth Rabete, da Elza, que também era estudante de pós-graduação na época. Pode falar. Eu vou tentar ver se eu consigo achar um fone. Eles estão dizendo que eu tenho que botar um fone. Eu vou ver se eu consigo. Mas Tá só um ok. minutinho, Tchê, só um minuto. Não tem problema nenhum. Vou ver se eu consigo. Porque eu acho que eu tenho aqui. Vamos ver se funciona. Achei um aqui que eu não sei, mas eu vou tentar. Vamos fazer o teste agora. Oi, está me ouvindo? Oi, eu não te escuto. Tu me escutas? Não me ouve? Alguém está dizendo, Cris da Arte está dizendo que melhorou para ela. Mas eu não te escuto. Você também não me escuta? Oi, Alberto, você me ouve? Não. Ai, meu Deus, o que fazemos agora? Para os que estão nos acompanhando, melhorou o meu áudio. Mas é importante que você escute, né? Porque você vai fazer a mediação. O que eu faço? Eu nem tenho um fone aqui também para colocar. Não te escuto. Alguém está dizendo que o microfone de Odete está sem funcionar. Não ouço, Odete. Tirar o fone de ouvido, você me ouve? Agora eu te ouvi. Enquanto você fala, eu fico com o fone de ouvido. Quando você parar de falar, eu tiro, tá? Quando eu for falar, eu tiro. Se você quiser me interromper para conduzir, você puxa aí. Ótimo, ótimo. Acho que funciona assim. Vamos lá, é o jeito. Bom, para quem chegou agora, eu sou Michele Cabral e a Odete pediu para eu começar falando um pouco da minha história, né? Então, eu estava tentando fazer esse breve percurso, colocando que eu conheci a Odete na Unirio, onde eu fiz graduação, bacharelado em artes cênicas com habilitação em direção teatral. E ali eu dei os meus primeiros passos de pesquisa em teatro, porque eu já era artista de teatro desde a década de 80 na minha cidade. Mas, em termos de pesquisa, foi dentro da universidade que eu comecei a pensar sobre o teatro que eu fazia, né? Tentar fazer um diálogo entre a minha prática e as teorias que eu poderia ali relacionar com o meu fazer. Então, a gente desenvolveu bastante laços afetivos nesse período, porque Odete foi minha dramaturgista, na adaptação que eu fiz do Último Carro, do João das Neves. Foi um espetáculo que a gente apresentou dentro de um espaço alternativo na Unirio, que é a Sala Cinza, que era um espaço multiuso. Então, nós transformamos esse espaço num trem da Central do Brasil para desenvolver esse texto, que quem conhece sabe que o texto do João das Neves é uma peça que é um trem da Central do Brasil, um trem desgovernado, que na verdade é uma alusão, né? Simbolicamente, a um país desgovernado. É uma peça super atual, que ele escreveu na década de 70.
Ah, funcionando agora? Ai, que bom. Ele escreveu na década de 70 e nos liberou para fazer essa montagem. Foi um momento muito incrível. Nós apresentamos em muitos lugares. Foi uma peça que teve uma crítica muito boa. Nós saímos na página de cultura com uma crítica do Maxim Luiz. Não sei se a Odete lembra. O Maxim Luiz, do Jornal do Brasil, na época escreveu uma crítica excelente, assim, que eu tenho na minha parede até hoje. Foi um trabalho assim que reverberou muito bem. E ela também participou do Dom Juan, foi uma parceira, porque o Dom Juan foi uma adaptação do Mulher que eu fiz para a rua, para o espaço aberto, né? E estava comentando com vocês o enfrentamento, a dificuldade da academia de entender uma montagem de rua há 20 anos atrás, quando a gente estava na Unirio, né? A ausência ou a escassez, vamos dizer assim, de bibliografia que respaldasse. É uma pesquisa do teatro no espaço aberto, do teatro na rua. Naquela época, essas pesquisas sobre espaço público, sobre rua, teatro e cidade, ainda eram muito iniciantes, né? A gente tinha um livro, Teatro de Rua, dos italianos, que é do ai, agora me fugiu o nome dele, mas é um livro antigo, muito comum de achar, porque era o único livro que se tinha, e a gente tinha os primeiros escritos do André Carreira, professor André Carreira, que começava a delimitar ali a trilha para se chegar no que seria um conceito desse teatro de rua, né? Em contraponto a pouca pesquisa, pouca bibliografia, nós tínhamos uma história muito rica e muito forte de teatro de rua no Brasil, né? Com grupos com mais de 40 anos, com várias experiências artísticas de rua, desde o período ditatorial para cá. Então havia esse contraste, né? Muita produção artística, muitos grupos. O próprio Rio de Janeiro tinha o Tá na Rua, do Ami, e muitas outras experiências. O Rio Grande do Sul foi pesquisar lá no meu doutorado, muito rico. Eu dizia assim, nosso teatro de rua aqui é mais efervescente do que o de palco, né? Geralmente nas outras cidades é o inverso. Então, Rio Grande do Sul, com Oi Nós, com muitos grupos, grupos novos, grupos de todas as estéticas, do popular ao contemporâneo. Então, ao mesmo tempo que nós sempre tivemos uma grande produção na rua de experimentos variados, a gente tinha pouca pesquisa. Obviamente, nesses 20 anos, a coisa mudou bastante. E eu sempre digo que o pontapé inicial foram as pós-graduações, né, das universidades que começaram a receber projetos que pesquisavam teatro de rua, que pesquisavam teatro e cidade, né, que rompiam com esse espaço da sala preta, da sala fechada. E aí eu encontrei meus parceiros, Narciso Teles, depois muitos outros, a Odete, que está aqui comigo, acompanhou e viu aquele enfrentamento, a dificuldade que era a gente fazer pesquisa, né? Sobretudo nesses temas mais marginais, né? Dentro da cultura, como circo, teatro de rua. E naquele período eu me interessava muito pela dramaturgia, pensar de que forma essa dramaturgia pode ocupar esse espaço, né? Tanto no palco e, sobretudo, na rua. Porque mesmo quando eu faço um espetáculo de palco, eu levo muitas das técnicas da rua para dentro do palco, né? Então, meu palco, ele nunca é tradicional, você sabe. Ele sempre está rompendo, ele sempre está inserindo o espectador de alguma forma. Raramente eu trabalho com quarta parede, em mais de 10 espetáculos montados, 15. Eu acho que 2 eu sou tradicional, assim, usei quarta parede. Nunca eu estou sempre subvertendo o espaço, subvertendo a relação com o espectador, porque eu acho que isso eu trouxe da rua para dentro da sala, né? E as coisas se completam. Então, naquele período, me interessava por dramaturgia, porque eu vinha de um processo de preconceito contra a rua, que dizia o quê? Quem é do meu período, né, da minha geração, vai lembrar, para fazer teatro de rua tem que ser como? Tem que ser curto, rápido, porque senão ninguém vai se interessar, a roda não vai se sustentar, o povo vai sair. Então, haviam essas ideias preconcebidas de que o teatro de rua era histriônico, predominantemente cômico, né, popular, né, e ia por esse caminho, né, uma herança do teatro político da década de 70, fragmentada para a rua. E eu me perguntava, será que se eu levar uma coisa poética para a rua, ninguém vai ver, ninguém vai se emocionar? E se eu levar um drama, em vez de uma comédia,
E se eu não fizer roda, se eu explodir essa roda, será que ninguém me segue? Então, esses primeiros questionamentos me levaram a começar a pesquisar a rua, tentar entender essa dramaturgia. Então, eu montei dramaturgias completas para a rua e eu vi que ninguém fugia, né? As pessoas choravam, as pessoas riam, as pessoas se emocionavam. Então, a pesquisa foi me ajudando a romper, né, romper com os preconceitos. O meu doutorado, meu mestrado, eu pesquisei o teatro anarquista no início do século, eu fiz uma pesquisa documental, essa pesquisa está em livro, já é um livro esgotado, eu estou partindo para uma segunda edição dele. Ele foi um livro muito consumido pela história, né? Pelos cursos de história, alunos de história. Eu fui chamada para a banca na história em função desse livro. O teatro conhece pouco, até porque foi uma edição muito resumida. E eu fiz dentro de um programa de história, meu mestrado foi em história, como você falou aí. Então, a história acabou consumindo mais que o teatro, mas eu falo da dramaturgia anarquista nesse livro, né? Que se chama Teatro Anarquista, Tensões e Contradições no Âmbito do Lazer. Talvez botando na internet ache alguma coisa em sebo, coisa assim. E aí, no meu pós-doutorado, eu me voltei para o teatro de rua, como pesquisa mesmo, e trabalhei. Também é um livro, que eu não sei se eu mandei para o Cariri, para a Biblioteca do Cariri, se não mandei, você me cobre, que eu não lembro, que eu saí espalhando, mas é um livro que está publicado pela Paco, editora, acabei não pegando aqui para mostrar. Se chama Processos Comunicacionais no Teatro de Rua, Performatividade e Espaço Público, e foi o meu doutorado, onde eu pesquisei o teatro de rua de uma estética, peguei dois grupos, uma estética mais contemporânea e uma do Rio de Janeiro, que foi o Teatro de Operações, um grupo fantástico, que fragmenta o espaço, que usa o nu, que tem uma linguagem estética extremamente política e provocativa. A encenação deles é uma encenação de protesto, eles têm uma estética de anárquica, é um grupo assim bem contemporâneo, raramente usa texto, trabalha muito a imagem, o corpo, no espaço aberto. E no Rio Grande do Sul peguei um contraponto a isso, peguei um grupo que é o Oi Galê, que é uma estética extremamente popular, colorida, que trabalha texto, personagem no espaço aberto na rua. Então peguei duas estéticas, duas linhas criativas diferentes para fazer essa conexão do que seria essa diversidade do teatro de rua no Brasil que a gente tem, né? Como diz a Jussara Trindade, que eu gosto muito, não é teatro de rua, são teatros de rua, né? No Brasil, porque a gente tem uma gama de riqueza muito grande. E aí foi aí que nessa pesquisa do teatro de rua eu cheguei no espectador de forma mais contundente. Porque sempre estava na minha encenação, no meu fazer artístico, uma relação com o espectador. Eu sempre tinha aquela atitude provocativa, mas ainda não tinha parado para pesquisar o espectador propriamente dito. Então, nesse doutorado, ao pesquisar ir para a rua, eu acabei chegando no espectador da rua, porque eu estava falando de processos comunicacionais, então eu queria entender como esse teatro se comunica. Como esse espectador acidental que está passando, que é abordado por uma estética, um teatro ou uma performance, uma intervenção no meio da rua, ele deixa de ir para o banco para assistir aquilo que ele está vendo, e o que ele tira disso, o que ele pensa, o que ele acha, como ele ressignifica aquela estética, aquelas coisas que ele está vivendo. E aí, nisso aí, eu acabei enveredando muito, trabalhei muito a questão do espaço, né, no meu doutorado, mas foi criando uma relação muito profunda com o espectador e acabou virando uma pesquisa de recepção teatral, de mediação muito grande. O que para a comunicação eu sou bem interdisciplinar, eu adoro tirar o teatro da caixinha só do teatro e relacioná-lo com a política, com a antropologia, com a filosofia, as coisas que, né, as linguagens ali que potencializam o teatro do meu ponto de vista. Então, meu orientador adorou isso, disse, mergulha mesmo, vai atrás desse espectador, vamos ver o que eles pensam daquilo que o artista faz, né?
como eles dialogam com isso. Foi incrível. O livro traz muito depoimento, né? Eu entrevistei muitos espectadores, mas tem muito material que eu tenho ainda que eu não publiquei, que me sucintam e me provocam, né? Me movem a pensar isso. Então, eu acompanhei esses grupos durante esses 4 anos, em vários lugares, apresentando em outros estados, em circulações. E aí, todo lugar que eles apresentavam, eu entrevistava ali na hora. Alguns espectadores, outros eu dava um cartão, onde eu dizia assim, conte para mim o que você achou desse espetáculo. E eles me mandavam e-mails, eu recebi e-mails de tudo que é lugar, com opiniões, com críticas, com comentários. E foi muito fantástico você poder saber o que o espectador pensa, porque assim como a gente tem uma visão preconcebida do que é o teatro, a gente também tem uma visão preconcebida do que é o espectador. Como artista, a gente tem uma visão do espectador. Mas quando a gente vai conversar com esse espectador, a gente confirma ou põe por terra ideias que a gente possa ter sobre quem é esse sujeito que nos olha. Isso, para mim, foi muito fantástico, assim, poder ouvir essas pessoas. Foi um pouco difícil, porque o espectador da rua ele não vai responder um questionário. Às vezes, você pega ele para uma entrevista ali, ele fica extremamente tímido. Eu tive espectadores que, para a câmera, só dizia assim, não, olhava para o chão, ficava intimidado com a câmera, depois me mandou um e-mail enorme, dizendo tudo que tinha visto, que tinha entendido. E quando você chega, você tem os níveis, né, de expectação. Eu acho que o Dubat fala disso e eu pude confirmar na minha pesquisa. Quando você pergunta no ato, ele acabou de ver o espetáculo e você pergunta, as respostas são sempre indecisas, tipo, não sei se eu entendi, eu acho que ele quis mostrar isso, eu acho que ele quis dizer aquilo, mas eu não entendi muito bem. Aí depois a pessoa vai para casa e no outro dia me manda aquele e-mail, não, eu entendi, eu acho que era aquilo outro. E aí eu acompanhei, teve espectador que eu voltei meses depois para perguntar do mesmo espetáculo. Então, foi muito fantástico, assim, e foi incrível. E uma parte disso está nesse livro, né, Processo de Comunicação no Teatro de Rua. E das pesquisas de recepção, eu acho que a minha foi a primeira que trouxe a fala do espectador. Hoje eu acho que tem um livro que eu ainda não... Eu comprei, ainda não comecei a ler, que parece que ele está trazendo também uma fala dos espectadores numa das análises de espetáculo, mas até ano passado, ano retrasado, todas as pesquisas que eu tive acesso sobre recepção teatral era sempre a opinião do pesquisador, do artista, mas não tinha uma fala do espectador. Então, fiquei muito feliz de conseguir fazer esse elo, né? De conseguir trazer a fala do espectador para dentro da minha pesquisa, para dentro do livro. Não foi fácil, mas foi muito esclarecedor. Né? Foi muito esclarecedor. E aí, no pós-doutorado, eu já estava assim, encantada com essa coisa do espectador. E aí, no pós-doutorado, eu falei assim, Narciso, vamos lá, vamos saber, vamos cutucar esse espectador? Vamos. E aí, eu preparei um projeto de pesquisa de pós-doutorado em Uberlândia, onde eu propunha um diálogo estético-político com o espectador, e o artigo que eu publiquei na revista Cidade Nuvens, ele traz um relato, né, de como é que foi esse processo do meu pós-doutorado em Uberlândia, e aí eu posso aprofundar um pouquinho depois, né, em outro momento. Mas, e aí eu já fui para dentro da sala e já me colocando como produtor, porque eu estava acompanhando os grupos de teatro no doutorado, eu não estava em cena, então eu estava de fora, eu observava o artista e observava o artista e a relação com o espectador. E aí, no pós-doutorado, eu me pus em cena como encenadora, então agora a mediadora vai ser eu vou propor isso, e eu quero saber como o espectador vem ou não vem comigo a partir disso. E aí foi muito rico. A gente produziu vários artigos dentro dessa... O meu artigo foi publicado na sua revista, mas a gente está com outro artigo aí saindo, que a gente escreveu coletivo com os alunos, que nós produzimos dentro da pós-graduação da UFO.
com os alunos de mestrado. E no pós-doutorado na Universidade de Saragoça, aí eu já trabalhei com o corpo feminino na cena contemporânea. Que, não sei, a gente não comentou na bio, mas eu sou palhaça desde 96. Eu tenho uma palhaça que é a Palhaça Palita, que eu faço na rua e faço no palco, mas ela surgiu na rua. E onde eu jogo muito com o espectador e sempre me instigaram algumas relações de gênero, do corpo feminino estar na rua, eu faço uma super-heroína, que é a Super Mulher, que é uma paródia do super-homem, então estou de calcinha com aquela roupa de super-homem afeminado. O retorno que eu tenho disso, de mulheres da rua, de homens, as coisas que eles falam, que comentam, os jogos que surgem dessa relação, era algo que eu queria pensar sobre isso. E aí eu propus para a Universidade de Saragoça. A minha supervisora lá foi a Sara Arroyo, que é uma pesquisadora fantástica, que ela é da filosofia e da dança, mas a pesquisa dela é muito em corpo e performance. E ela tem um grupo de pesquisa chamado Artea, que se vocês botarem aí no Google, vocês vão encontrar um grupo de pesquisa de mulheres, predominantemente de mulheres, tem muita pesquisa sobre corpo, sobre gênero, sobre performance. Foi assim muito rico esses 6 meses que eu fiquei lá com eles. E isso surgiu, resultou, a minha proposta era de pesquisa e investigação, né? Então isso resultou num espetáculo que se chamou Quantas Mulheres Cabe em Mi Cuerpo, que eu vou trazer para o Brasil, porque eu estreiei lá e depois veio pandemia e tudo. E ainda não estreiei no Brasil, mas eu vou continuar com a pesquisa no Brasil, que é Quantas Mulheres Cabem em Meu Corpo, onde eu trabalhei com memória, autoficção, para construir uma dramaturgia que é um pouco minha, um pouco de todas as mulheres que eu encontrei na minha mãe, na universidade, na rua. E aí eu apresento, eu me transmuto, me transpasso, né? E transito entre cada uma delas. Então, tem a mãe, que é a madre, né? Tá meio espanhol-português, mas eu estou fazendo a tradução, né? Então, tem a mãe, tem a noiva, tem a mulher vaca. São 4 ou 5 mulheres que contam, né? Contam e aí meu corpo tem toda uma questão performativa do meu corpo e das minhas memórias, e aí eu trabalhei com algumas imagens. Então, um processo de pesquisa, assim, que é o que eu estou rolando, está rolando agora, porque meu doutorado terminou em fevereiro, e eu saí da Espanha dia 5 de março, da véspera quase, quando foi dia 10, eles decretaram o lockdown. Eu saí assim, quase uma semana, nem chegou a ser uma semana completa antes. E aí depois ficaram livros meus, parte do meu material de cena ficou lá, uma amiga está esperando a abertura total para enviar de volta para o Brasil. Então foi uma pesquisa que ficou suspensa, mas ela é uma cena. E eu também estou produzindo alguns artigos sobre essa experiência, mas aí eu já não falo tanto do espectador, porque já fui mesmo na relação das minhas memórias, do meu corpo, da questão de gênero. E o meu objetivo era pensar esse corpo no espaço público, mas não foi possível fazer isso. Porque a primeira vez que eu fui para a Europa, eu fui totalmente enganada, né? Eu achava que eu estava indo no verão e fui no inverno. Eu errei, me confundi. E aí já estava com tudo pronto. E a minha professora até falou assim, mas você não quer vir em março? Eu digo, não, mas eu já me liberei na universidade para ir em agosto. Ela não é um período muito bom, mas tudo bem, venha. Quando eu cheguei lá era inverno, aí não dá para fazer espaço público. No inverno, ainda mais de malha, né? Eu ia congelar naquela roupa de... Mas, enfim, acabei trabalhando dentro da cena, no espaço fechado, mas dentro do que eu queria, que era pensar esse corpo feminino na cena contemporânea. Então, assim, fazendo um resumão, né, dessa minha trajetória na academia. Paralelo a isso, sou artista, monto espetáculos na minha cidade, viajo, faço circulação, projeto Sesc, tudo isso que todos vocês aí devem fazer, já circulei pelo Sesc. Tem muitos trabalhos. A gente tem um site, www.ciamiramundo.com.br. Eu não sei se já está no ar, porque a gente está fazendo umas atualizações.
A gente tem um Insta, Miramundo Produções Culturais, a gente tem um canal no YouTube, e quem quiser saber mais do que a gente faz, pode seguir as nossas redes, né? Me seguir, como dizem, me seguir nas redes. É muita coisa para falar numa live. Eu não estou te ouvindo, eu entendi o que você disse, mas é isso. Agora sim? Uhum. Bom, Michele, é incrível, cara. Eu fico emocionada de ouvir tanta coisa feita nesse tempo, né? Também já faz 20 anos, né? Que a gente... Mas eu fico emocionada, que eu me lembro que uma vez eu perguntei para você, eu me lembro, você não vai lembrar, mas eu me lembro que eu perguntei para você assim, Michele, você não pensa em voltar para o Maranhão? Você falou, não. Nesse momento, eu falei, cara, ela não pensa, você ser professora no Maranhão. Naquele momento você falou, não, agora não. E realmente você circulou muito, né? Foi para a UFRJ fazer um mestrado na história, né? Que esse mestrado eu quero muito, eu não tenho esse livro, porque eu dou aula de história do teatro, né? E, cara, tem essa história, Itália Fausta surge no teatro anarquista, né? Enfim, são muitos artistas, né? Esse teatro com a base italiana. Pouca gente comenta, mas o Prokófiev Ferreira também saiu dos palcos da artista. Jura? Que incrível, que incrível. Eu sei de alguns grupos do teatro anarquista, né? Mas a Itália Fausta é sempre identificada, né? Mas outra coisa... Os espetáculos artistas. Vianinha, tem eu também uma coisa que eu preciso isso. Eu preciso disso para me nutrir para minhas aulas. Outra coisa que eu penso, Michele, como que é enriquecedor a pessoa também, você disse que não queria voltar para o Maranhão naquela época, mas como que é enriquecedor a pessoa sair do seu ninho também, né? É importante sair do ninho e circular. Esse teu circular te enriqueceu demais, né? Você vê, né? Cada um lugar, cada coisa, uma coisa vai acrescentando coisas, né? Até o momento, essa pesquisa com a questão feminina, né? Eu vejo como está tudo tão contemporâneo. Eu ia te perguntar sobre a questão da recepção, né? Porque essa teoria da recepção ainda é uma coisa que surge na literatura e a gente adapta para o teatro, né? E aí, como essa coisa que surge na literatura a gente adapta para o teatro, como fazer isso na rua? Mas você acabou de me explicar. Eu achei muito interessante essa explicação que você trouxe, né? Como pensar a recepção na rua. A Cecília Lauritz, que é ela também pesquisa isso, exatamente. Inclusive, teu livro que você me mandou está com ela. Eu prestei para ela. Eu mandei para ela. Eu não sei. Pode ser que não tenha chegado, porque ela adorou quando eu mostrei. Cara, eu fico muito impressionada com toda essa história, Michele. A história, o vínculo com a história, essa tua formação interdisciplinar. Realmente é uma formação interdisciplinar que aparece na sua criação, né? Que vai aparecendo na sua criação. É muito, muito bacana. Tomara que você possa trazer isso para o Cariri, né? Eu acho muito bom que você possa trazer esse espetáculo. Andréia, que é aqui do... Andréia, que é do Núcleo Gestor, também tem uma clown, tem uma personagem, né? Que é a Fuinha. Andréia tem essa personagem. Enfim, agora eu vou te deixar falar do artigo, tá? Pode ser? Sim, pode ser? E se você quiser comentar alguma coisa, mas eu ficava assim para pensar, né? E falava assim, como que a Michele chegou nisso, né? Então, eu acho a pesquisa, cara, muito interessante, Michele. O teu livro eu vi a densidade dele, entendeu? Eu vi ali. Fiquei muito emocionada de ter participado da tua biografia, né? Narciso muito presente. Eu me lembro muito de você no NEPA, né? Lá com o Narciso, me lembro muito. Do Dom Juan, eu me lembro que também foi confuso. Você lembra? Que teve alguns embates para ir para a rua, né?
Eu me lembro de estudar a sedução para o Dom Juan, que era tão bom, né? Era eu e Camila Pitanga, lembra? Que estavam na teoria do Dom Juan. Lembro muito. Eu vou botar aqui agora para você falar. Ai, gente, é muitas histórias. Se a gente for deixar, ficar lembrando coisas da graduação. Eu tenho até hoje o e-mail da Camila Pitanga, explicando por que ela ia sair da pesquisa. Que ela não conseguia compreender, né? Essa coisa ainda que se soubesse que era um espetáculo de rua, os padrões de análise, de pesquisa que se queria adotar para entender aquela produção era de sala de fechada. Então, assim, uma das coisas que ela falava é assim, mas o Dom Juan, eu tentava explicar para a Camila que o teatro de rua não precisava fazer aquele mergulho psicológico, né? Stanislavskiano, na psique da personagem, dizia, Camila, não é um espetáculo, não é uma novela, não é um espetáculo do palco, que você tem, é rua, é corpo, é imagem, é energia, é presença, é outro parâmetro. Então, era muito difícil, porque a formação era essa, né? Eu tenho até hoje, eu digo, a Camila Pitanga é famosa, qualquer dia desse eu vou pegar os e-mails, vou leiloar o e-mail que eu troquei com a Camila Pitanga. A gente brinca, mas é porque a gente entende que era como a academia colocava as coisas na caixinha e tinha dificuldade de ver, né? E a gente, como estudante, a gente era condicionado, era necessário romper, porque o pesquisador tem que romper. Se você ficar no lugar comum, no seu conforto, não, você tem que confrontar as certezas que você acha que você tem. Ou então você não vai descobrir nada, você vai ficar citando e repetindo coisas. Então, aí como estudante, e o estudante que começa a enveredar pelo meio da pesquisa, pode ser de pós, pode ser de graduação, eu tenho meus orientando de PIBIC, vamos embora lá, vamos romper. Por que tu acha que é isso? Tu perguntou, tu foi atrás, tu leu. Então, a gente tem que subverter, senão a gente fica se repetindo no lugar comum. E era isso que a gente estava fazendo. Talvez naquela época a gente não tinha ainda a imensidão, né, do passo que a gente ia estar dando. Tanto que depois da gente, Odete, veio muitas pesquisas de rua, inclusive na graduação. Eu lembro que o Lico Turli, quando ele foi preparar o doutorado dele, ele estava pesquisando um grupo de rua lá de dentro da universidade, e aí, de repente, ele me mandou uma mensagem, falou assim, Michele, queria falar contigo, porque eu estou pesquisando um grupo aqui que faz rua, mas, para minha surpresa, eles disseram que começaram a fazer rua contigo. E eu achava que era eles que estavam inovando aqui. Eles disseram, não, a gente começou a pesquisar. Aí agora eu tenho que te entrevistar, porque eu não sabia que eu digo, meu amigo, ali na Unirio eu fui a primeira. Né? Então, a gente fosse pioneiros. O Amir Haddad tinha sido expulso na década de 80, né? Tem essa história, então já cheguei no Rio com a história que o Amir Haddad não conseguiu fazer rua lá porque foi expulso, né? Eles não diziam que foi expulso porque fazia teatro de rua, tinha outros argumentos. Mas a gente sabe que o Amir não conseguiu se entrar naquele formato de pensar, né? E aí eu cheguei também e tive que romper, e foi bem difícil, né? Você viu lá os conflitos, mas a gente conseguiu. O Dom Juan foi o meu espetáculo de formatura, né? Tirei 10 lá. Exatamente. Lembro. E aí, Eu lembro do André Paz Leme defendendo muito. O André Paz Leme foi um defensor, né? Eu me lembro disso. Mas meu super exatamente. É incrível, né? A Unirio tem umas coisas muito fechadas, assim, para algumas experimentações, né? Então, eu me lembro disso. Foi um embate difícil, realmente. Ele, o Narciso, era coisa que dizia, não, é possível assim pesquisar a rua, por que não? E o André Paz Leme foi muito importante, porque a proposta era tirar, não era fazer do mundo na rua, era fazer do mundo no palco. Eu falei,
falei, gente, como que vocês têm coragem de dizer que não é possível montar um bom na rua? Se a mulher já fazia isso com a carroça na rua? Eu não estou inventando nada, a mulher que inventou. E olha que eu peguei um texto popular, de rua, né? Seu teatro popular. Imagina se eu tivesse pego um texto, um outro, né? A resistência ia ser muito maior. Então, eu tive o respaldo do meu departamento, do André Pazini, e fomos. Foi apoio total. Eu me lembro que ele apoiou bem, entendeu? Assim, nas reuniões, tu lembra, né? Teve várias reuniões de Dom Juan. É isso que eu ia comentar, que eu me lembrava do André defendendo. Sim, obrigada. Ótima lembrança. André Pazini, grande diretor de teatro do Rio de Janeiro. Então, antes de entrar no artigo, eu queria só comentar, porque eu não queria voltar para o Maranhão, né? Para não parecer que... Né, não parecer assim, ficar aquela coisa assim, eu queria debandar das minhas origens, não é isso. Odete, você sumiu, viu a sua imagem? Só para você saber. Pronto, agora estamos te vendo de volta. Tá aparecendo o seu computador aí, a base do seu... Inverte a câmera, volta a câmera para você. Então, naquele período eu não queria... Aí, perfeito. Naquele período eu não queria voltar para São Luís por dois aspectos. Primeiro, que eu nunca imaginei ser professora. Ser uma doutora, uma professora de universidade. Naquele período eu só queria ser artista, fazer o meu teatro, viajar o mundo levando meus espetáculos. Como você falou, viajei muito, fui para a América Latina. Um espetáculo nosso que a gente montou na Unirio também foi muito premiado, O Amor de Dom Perlim-Plim com Belisa em Seu Jardim, do Lorca. Um dos espetáculos mais lindos que eu já montei. Se eu tivesse assim que escolher, Michele, o que foi a melhor coisa que tu já fez na tua vida? Perlim-Plim. O Dom Perlim-Plim era fantástico, ganhei muitos prêmios e muito dinheiro com esse espetáculo de rua, uma equipe maravilhosa, e a gente viajou muito com esse espetáculo. Então, estava me realizando muito como artista no Rio de Janeiro, porque o mercado cultural no meu estado, ele é quase zero, né? Então, naquele momento, eu tinha consciência que se eu voltasse para São Luís, eu ia voltar de um zero total. E eu estava num momento muito bom como diretora. Eu fiquei quase 10 anos no Rio. E para o final, assim, de 5 anos de relação, meu nome, a partir do último carro, meu nome começou a aparecer como diretora. Eu comecei a receber convites de trabalho. Eu fui dirigir um grupo em Angra dos Reis, pagando, tudo profissional, contrato. Então, eu não queria perder isso, né? Que o Rio me dava, que era essa oportunidade de trabalhar como diretora mesmo. E eu pensava, vou voltar para o Maranhão? E aí o grupo que eu tinha não existe mais, os amigos já estão muitos anos fora. E tanto é que quando eu voltei para o Maranhão, eu era uma estranha na minha própria cidade, eu me sentia uma estrangeira. Os artistas eram outros, os grupos eram outros, eu não conhecia a galera jovem que estava fazendo naquele período. Início dos anos 2000, eu falei assim, meu Deus, aí tudo do zero. Então, quando eu estava no Rio, eu senti que eu estava num momento muito produtivo, eu não queria perder isso. Mas, quando eu fui ao Rio, eu já tinha 7 anos de casada. E o meu marido também, não foi mencionado aqui, Alan Fonseca, mas ele é um apoiador, assim, 100%. E só que ele não aguentava mais. Aí, quando eu terminei a graduação, ele falou assim, ou tu volta ou o casamento acabou. Porque não dá, essa situação não dá. E aí ele me pressionou, né? E aí eu fiquei naquele drama, mas não queria voltar. Mas eu pesei que eu não estava afim de abrir mão da minha relação com ele. Ele não queria vir ao Rio, ele também não podia, porque ele é concursado do Estado no Maranhão. A gente ia ficar numa situação mais difícil se ele viesse. E aí eu fui, mas totalmente assim, de cara amarrada, né? Poxa, por que você não vai para lá e a gente vai? E aí fui me readaptando ao meu lugar. Tanto que eu voltei, fiquei 1 ano no Maranhão, fugi de novo para o Rio de Janeiro para fazer minha pós. Aí ele aguentou mais 2 anos de Rio. Aí eu voltei com a pós. E aí coincidiu daquele governo Lula, né? Dilma. Tá naquela efervescência de concursos, IFMA para todos os lados. Então, quando eu voltei com o meu mestrado, estava tendo vários concursos. E aí foi aí que eu disse, não, então
Vamos ficar aqui mesmo e vamos fazer o concurso, porque aí eu já tenho um lugar de fala que vai ser a academia, né? Até eu reconstruir minha história artística na cidade, eu tenho aquele lugar para me congregar, né, com artistas, com estudantes, porque eu preciso desse lugar, não posso voltar para o Maranhão para ficar parada. Eu vou pirar, né? Ainda mais depois de ter, como você falou, vivido tantas coisas, aprendido tantas coisas. E aí a universidade foi esse lugar, assim, que eu nunca imaginei, porque eu nunca me vi como professora. Eu tinha, assim, salvo raras exceções, eu tinha um olhar péssimo sobre os meus professores, porque eu tive professores muito tradicionais, muito fechados, né? Então, eu falava, eu não quero ser assim, eu não quero ser isso. Eu achava que eu ia para a academia, eu ia virar isso, né? Que professor fechado numa linha só, numa coisa só. Mas, na verdade, se deu o contrário. Eu aprendi como eu não queria ser. Então, eu sou a professora da subversão. Aí o professor diz assim, professora, eu preciso falar na terceira pessoa do plural. Digo, não, você pode falar por poesia, você pode falar... Você é um artista, um pesquisador, vamos fazer essa dissertação diferente, esse TCC diferente. Então, eu sempre instigo os meus alunos para que eles subvertam, porque eu acho que a academia é esse lugar da experimentação. Senão, para que a gente está lá aprendendo? Aprender é se arriscar, né? Se entregar, mergulhar mesmo. Então, eu nunca tinha imaginado que eu ia estar nesse lugar de professora e que eu ia gostar. Eu fui para a academia cheia de medos, de dedos. Eu não queria ser como eu imaginava alguns professores que eu tive, né? Mas realmente foi um lugar que eu me encontrei. Assim, eu gosto muito desse meu lugar de fala, né? Desse lugar da professora de teatro, da pesquisadora de teatro. Eu tenho meu grupo de pesquisa, Cena Corpo. Eu tenho o projeto Urbanitas. Eu vou para a rua com esses meninos. A gente se encontra, a gente faz, a gente acontece e a gente ajuda a produção cultural da cidade, porque parte da produção cultural de São Luís vem da universidade, uma boa parte dela, né? Então, acho que é um pouco isso, só para esclarecer, né, esse lado, que realmente eu tive essas questões pessoais que eu não queria mesmo, estava num momento muito bom. Eu falei, eu vou sair do Rio de Janeiro agora que eu estou virando top diretora no Rio. Mas, enfim, a vida me preparava coisas muito melhores, assim. Aqui eu sou a diretora e eu sou a professora, então meu leque de atuação se ampliou, né? Talvez no Rio de Janeiro eu ia ser uma coisa só. Então, estou muito feliz e achei que foi a decisão certa e continuo casada e feliz, tive minha filha. Então, tive tudo. Tive o lugar da família, tive o trabalho acadêmico, artístico, está tudo, graças a Deus, no seu lugar. Então, foi isso. E aí, o artigo, né? Pode falar. Não. Uma piada que você falou que chegou lá no inverno, né? E nós estamos nesse inverno pesado aqui do Nordeste, né? Tá nevando lá fora. Pois é, no Nordeste agora fica no Polo Norte. Exatamente. Muito secretário. Ai. Gente, que situação, né? Enfim, sair de um inverno e cair em outro. Mas então, o artigo que a gente... Você falar, porque eu acho que a gente não tem muito mais tempo. Então eu vou deixar. Mas eu não vou aprofundar muito o artigo mesmo, que é para a galera ficar curiosa de ler, né? E para a gente também poder falar desse momento um pouquinho, né? Que seja desse momento pandemia, esse momento isolamento e o teatro, né? E você que trabalha o teatro de rua, acho que vai ter muita coisa para dizer sobre esse momento. Então, vou me apagar aqui e você fala. Se você quiser que algum... Tá bom? Tá bom, eu acho que tem a ver também essa pesquisa do espectador com esse momento de pandemia, né? Acho que dá para fazer aí todas as conexões possíveis. Que é isso que eu já falei, os estúdios da recepção, eles nascem ali na literatura, né? Ligados à literatura, às figuras de linguagem, do texto literário. A gente vai ter aqui o Cajaíba, teorias da recepção, onde ele vai fazer esse histórico dessas teorias da recepção na filosofia, na literatura. É um livro assim, bem didático, bem interessante, que eu utilizei na minha pesquisa, eu recomendo muito aos alunos.
E aí começa, a gente tem o Desgranges, né? Que é uma referência para a gente nos estudos da recepção. Quando eu comecei a estudar a recepção, o Desgrange não me contemplava muito, porque ele estava no campo da formação, né, da escola, e eu estava no outro polo. Então, fui buscar também outros teóricos para me encontrar com esse espectador. Que espectador é esse que eu estou falando? Porque nos estudos da recepção, quando ele vem para o teatro, antes disso ele passa pelo cinema. No pós-doutorado a gente trabalhou com alguns teóricos do cinema, porque no cinema eles têm uma discussão. A gente trabalhou com o cubano Alea, que é muito bom, onde ele faz essa discussão, onde eles falam o espectador contemplativo, né? No teatro a gente fala o espectador passivo, no cinema ele fala o espectador contemplativo. Ativo e contemplativo, né? Para o cinema, o que seria esse espectador ativo, esse espectador contemplativo? Então, são discussões que foram ganhando os campos. E aí, eu sempre achei que no teatro a gente precisa trazer isso para o teatro mesmo. Porque sempre a gente fica ali, um pouco escola, a gente passou pela coisa de espectador e formação de plateia, a gente já superou essa fase da formação de plateia. Mas eu acredito que a gente ainda tem muito pano para manga aí para pensar esse espectador de teatro. Então, dialoguei muito com os conceitos de experiência, tanto do Dewey como do Larossa, que eu gosto muito, quando ele fala do sujeito da experiência, e com o Dubate, quando ele traz a zona de experiência desse sujeito. O Dubate é um cara incrível para pensar o espectador, porque ele tem um profundo conhecimento de prática com esse espectador em várias modalidades de pesquisa, né? Desde a escola de espectadores até a questão da crítica teatral. Então, trabalhei muito com o Dubate, ele tem uma pesquisa publicada, para quem não conhece ou não tem em espanhol, que é o Teatro dos Mortos, que é publicado em português, onde ele faz um resumo das suas principais teses da filosofia teatral, poiesia, expectação, né? E experiência, e ele fala de uma coisa que são os níveis de expectação, que ele fala na sala fechada, mas que eu consegui trabalhar muito bem, identificar muito bem esses níveis de expectação também na rua, né? Então, no artigo, eu faço esse apanhado de coisas e eu trago qual é o espectador que me interessa. Porque a gente vai ver pessoas trabalhando o espectador, mas por um viés social, cultural, daquele sujeito fora do espetáculo. Então, quem é, de onde ele vem. E a mim interessa aquele espectador no momento em que ele é de fato espectador, ou seja, o momento em que ele está na sala de espetáculo, o momento em que ele está vendo esse espetáculo, a sua relação àquele tempo-lugar, né? Para mim, espectador é aquele que está no teatro. Se ele está na fila do banco, não me interessa como espectador, porque somos espectadores o tempo todo, né? Mas não é a mesma coisa de eu contemplar o mar, como diz o Dewey, né? A experiência estética. Não é a mesma coisa de eu contemplar a beleza do mar e me sentir tocado por isso, não é a mesma coisa de eu contemplar um espetáculo de teatro. Porque enquanto a natureza me é dada, o espetáculo de teatro me é fabricado. Ele é pensado, ele é produzido e criado para essa contemplação. Então, são polos diferentes e que tem muitas questões aí. E aí, no artigo, eu trago um pouco dessa discussão, focada na minha experiência que eu tive em Uberlândia com espectrofagia, com o texto do Emílio Webb. Então, vou ficar por aqui, porque eu quero que vocês leiam, que vocês fiquem curiosos, me mandem e-mail, perguntem. Tem muita bibliografia que eu posso sugerir, as parcerias estão aí, né? Fazendo uma relação com o nosso tempo atual, tem tudo a ver. Porque o que a pandemia faz? A pandemia desloca o espectador, né? Ela retira. Então, aquilo que já era ruim, vamos dizer, se a gente levar em consideração que o espectador já não ia, né? Nós já estávamos num processo de perda de um espectador, sobretudo na sala, na rua nem tanto. A gente não tem esse problema, porque quando a gente vai para a rua, a gente atrai nem que seja o cachorro, o mendigo, o morador de rua. Sempre vem, sempre a gente vai ter um espectador na rua, a não ser que você vá para um lugar muito ermo e não convoque ninguém. Mas sempre tem. Mas a sala de espetáculo, ela vem perdendo seus espectadores ao longo dos anos, né? No Brasil, isso é muito visível. A luta do artista para reconquistar esse espectador.
Então, já era um processo difícil de aproximação, em virtude de N questões conjunturais que não vou abordar aqui agora, não há nem tempo para isso. Mas a pandemia vem dar o golpe de misericórdia, né? Ela diz agora não abre nem o teatro, ninguém